Olá a todos, a gente vai dar início às nossas práticas do curso de cerâmica. Nessa primeira aula, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a técnica da solda e vamos fazer uma modelagem usando excessivamente a solda, né? Então é isso, vamos iniciar as nossas práticas e eu vou apresentar os materiais que a gente vai usar. Como vocês podem ver, eu utilizei uma mesa da minha casa mesmo porque vocês vão ter que desenvolver as tarefas na casa de vocês, em função do ensino remoto, né? Então o que eu fiz? Eu peguei uma mesa comum de casa e estiquei, abri um saco de lixo, estiquei e colei com fita crepe. Então a gente tem uma superfície mais ou menos lisa, onde a gente vai poder trabalhar sem fazer muita sujeira, né? Bem, essa argila, a argila que vamos usar é aquela que a Giovanni preparou e que cada aluno tem uma, né? A gente vai usar também uma faquinha de manteiga, a gente vai usar uma colherinha, né? Um pincel e um copo d'água ao meio. Bem, o que a gente vai precisar, a gente vai usar na solda, a gente vai exercitar essa questão da solda de dois elementos de argila. O que a gente vai usar na solda é uma coisa chamada barbutina. E a barbutina a gente tem que fabricar. Então eu pego um tanto mais ou menos desse de água, um outro tanto um pouco menor de argila, né? E vou mover isso até que se dissolve, que se torne uma tinta de argila. Bem, depois que eu dissolvi bem, movendo aqui, olha a consistência da... Eu fiz praticamente uma tinta, né? Uma tinta, olha a consistência dela. Uma tinta de argila. Então, essa tinta de argila nós chamamos de barbutina, que nada mais é do que argila dissolvida em água. E nós vamos usar isso para fazer as soldas, né? Existem outros tipos de barbutina, por exemplo, essa aqui é só uma mistura de argila e água, mas a gente pode fazer uma barbutina com alguma quantidade de óleo, mas isso para outro uso, né? Eu acho que para a nossa questão aqui, uma barbutina de argila e água já é mais que suficiente. Bem, uma vez que a gente já preparou a barbutina, então agora a gente vai preparar a argila para a gente fazer uma modelagem, né? Acho que mais ou menos essa quantidade está boa, assim, né? Observa bem que a argila está muito pegajosa ainda. Então a Giovanni colocou nesse ponto e a gente vai ter que secar um pouco ela, certo? Então agora vamos secar. Bem, então para secar essa argila, ela está muito pegajosa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazendo isso aqui, ou seja, ela vai meio que grudando nesse plástico, né? E a gente vai continuar com isso, ou a gente pode usar também o calor da mão, fazendo assim, ó. Porque aí o calor da mão vai passando para a argila e ela vai secando, né? E volta e meia a gente volta para cá, roda ela de novo na superfície, esquenta um pouco na mão e a gente vai fazendo isso até ela adquirir uma consistência boa para modelagem. Bem, aí em Vitória é mais quente. Então, como eu estou aqui no Caparaó, é mais frio aqui. Então eu liguei o ventilador para acelerar a secagem. E eu vou batendo assim, ela vai abrindo e o ar vai passando. Eu espero que acelere a secagem. A gente continua fazendo isso até chegar no ponto ideal. Bem, depois que a gente bateu bastante a argila, ela fica nesse ponto, tá vendo? Olha, não suja mais a mão, ó, eu aperto o dedo assim e não gruda, né? Não suja o dedo, esse é o ponto de trabalho, né? Que a gente vai dizer que a argila chegou num ponto de trabalho, boa para trabalhar. Então a gente pode modelar sem ela estar pegajosa, né? Então, na verdade, o propósito da nossa aula de hoje é fazer uma esfera, mais ou menos do tamanho dessa aqui,
porém com um detalhe, oca, né? Como ela vai ter que ser oca, vazia por dentro, então tem uma técnica, que é a técnica de construção com rolinhos. É isso que a gente vai exercitar hoje. Então, só que para fazer isso a gente precisa partir de um determinado conhecimento. Por exemplo, como eu vou ter que empilhar rolinhos, né? E se eu simplesmente vou dando uma pressão manual com esses rolinhos, depois na hora de secar eles podem ir rachando e soltando. E na hora de queimar também pode acontecer isso. Então, para evitar isso, a gente tem que fazer uma coisa. Entre duas peças de argila, por exemplo, entre essas duas peças, eu tenho que fazer uma solda. Eu tenho que colocar, juntar essas argilas de um modo que no processo de secagem ou no processo de queima ela não vai soltar e nem vai rachar. Então, o princípio da solda é simples. Por exemplo, se eu vou unir essa peça com essa peça, né? As duas superfícies, se eu só fizer isso aqui, ó, o que acontece? Vai soltar no futuro, né? Então, para evitar que se solte, eu tenho que fazer uma solda. Então, a solda é muito simples. Eu vou pegar as duas áreas de contato, tanto do prisma quanto da... e vou texturizar. Vou fazer pequenas ranhuras, assim, né? De um lado e de outro, texturizando. Criei uma textura aqui. Aqui nessa área de contato que vai colar ali, que vai soldar ali, eu faço a mesma coisa. Primeiro faço tracinhos para um lado, depois para o lado contrário, ó, ou em diagonal. Então eu tenho agora aqui, ó, duas superfícies texturizadas. Então aí eu já posso fazer a solda. É muito simples. Então a gente vai pegar essas áreas texturizadas, vai usar a barbotina que a gente fez, né? E vamos pincelar a barbotina somente nessa área, só na área texturizada, né? Eu pincelo nas duas partes, tem que ser feito dos dois lados. E agora eu posso fazer a solda. Por que é uma solda? Porque tem essa textura, a barbotina, já entrou uma argila líquida aqui dentro, que é a barbotina. Então agora quando eu pressionar uma superfície contra a outra, eu coloco assim e faço uma leve pressão, assim, ó, e fazendo uma pequena rotação. Então o que acontece? Essas argilas vão se fundir lá dentro, né? E vão ficar num ponto em que não soltam mais. Aí eu posso deixar a peça secar, né? É feito por esse processo da solda, né, entre duas partes de argila. Eu posso garantir que no processo de secagem não vai soltar, nem vai rachar. E também quando queimar, isso aguenta o processo de queima também. Bem, esse é o método da solda. Agora a gente vai construir a nossa tarefa de hoje, que é uma esfera oca, com essa quantidade de argila, né? Então, o primeiro passo é fazer esses cilindros, né? Essa forma aqui, ó. Eu vou rodando assim. Até isso ficar uniforme, né? Isso, alguns chamam isso de cobrinho, né? Mas pode ser também... É como se fosse uma linha, né? Tem que ser redonda. Por isso que a gente vai fazendo assim, ela vai arredondando, ó. Mas ainda está muito grossa. Aí eu vou apertando, ela vai afinando. Ó, eu vou pressionando a mão, ela vai adquirindo a dimensão que eu bem quiser, né? O ideal é a gente fazer essa peça, né? Que a gente chama de cobrinha, porque é um cilindro esticado, né? Aí, eu vou regularizando até que ela tenha mais ou menos a espessura, essa espessura aqui, né? Seja de mais ou menos 1 centímetro. Nem muito mais grosso, nem muito mais fino. Mais fino vai ficar uma esfera oca com pouca estrutura. E muito grosso vai consumir muita argila e também vai dificultar. Então agora é só pegar esse processo que eu fiz aqui, replicar várias vezes. Bem, agora que eu fiz vários rolinhos, né, ou várias cobrinhas, linhas, né, arredondadas de argila, então agora eu vou começar a construir a minha esfera.
Só que, por exemplo, isso aqui, para eu soldar em outra peça igual a essa, eu tenho que fazer o mesmo processo. Produzir a textura de um lado, né? Ó, texturizar ela toda, né? Vou fazendo tracinhos, vou criando uma textura aqui. Né? Esse lado onde eu texturizei, eu vou pincelar a barbotina. Né? Você vê que a barbotina vai entrando nessas ranhuras, né? Nessa textura que eu fiz. Então fica um lado preparado para solda. Então agora eu vou começar a fazer movimentos circulares, né? E soldar isso. Só que agora eu viro, por exemplo, ó, a parte texturizada eu viro para a parte de dentro onde eu quero colar, tá vendo? Ó. Né? Vou fazendo uma leve pressão, não dá para fazer aquele movimento circular, mas você pode fazer uma bela pressão, né? E vai subindo, como se fosse, né? Já vai dando uma certa pressão e você vai subindo, né? Como se estivesse construindo uma casca de laranja. Vai repetindo o processo, né? Por exemplo, eu paro por aqui e eu vou texturizar a outra. E vou repetindo o mesmo processo. Bem, eu me adiantei e fiz uma série de rolinhos, né? Para adiantar o processo. Então agora eu continuo colando aqui. Ao mesmo tempo em que eu vou fazendo uma leve pressão, eu vou subindo com ela. A ideia é fazer como uma forma que tenha uma relação com a casca da laranja, a metade da casca de uma laranja. Então, ao mesmo tempo que eu vou arredondando, eu vou subindo com ela, né? Ela vai se erguendo, vai tomando essa forma, né? Colocar mais uma sobre a outra. Geralmente esse lado está com a barbotina para baixo, para colar, né? Eu emendo aqui rapidamente e vou subindo com ela. Você vê que já tem uma forma bem circular. Agora, a colher existe para isso. Olha, já que eu vou mais ou menos adiantando, eu vou alisando ela por dentro com o fundo da colher. Ó. A ideia é forçar essa solda, né? E acabar com o vestígio dos cilindros, né? Então eu vou alisando. Ao mesmo tempo que eu vou alisando por dentro, ela vai tomando a forma que eu quero, né? E por fora, né? Isso aqui já está uma meia laranja mais ou menos, só falta um pedacinho. Vou fazer mais um pedacinho e vou parar. Já está quase chegando no que eu preciso. Eu acho que eu posso parar por aqui. Por aqui, aí eu paro. Né? Eu tenho mais ou menos uma meia laranja. E agora eu começo a também fazer o mesmo processo que eu fiz por dentro, com as costas da colherinha, eu vou fazer aqui por fora. Só que eu vou fazendo gestos bem leves e arrastando assim, né? Ó, arrastando sempre. Que aí eu vou fechando todas essas emendas. Bem, eu alisei por dentro e por fora e ficou assim, mais ou menos uma meia casca de laranja. Agora eu deixo ela repousando assim, mais ou menos, que ela já vai secando, e faço outra metade. Agora que eu tenho as duas metades já realizadas, o que eu vou fazer? Eu preciso juntar essas duas metades, né? Preciso fazer isso, ó. Juntar isso aqui, duas partes, juntar para fazer uma esfera. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que soldar. Então o processo é o mesmo, texturizar as duas partes,
Eu vou texturizar essa parte, passar a barbotina e vou fazer a mesma coisa com a outra. Agora que eu já texturizei as duas partes, texturizei e passei barbotina, então agora eu vou fazer a solda das duas metades, né? Ó, igualo mais ou menos aqui, e vou fazendo uma ligeira pressão. Essa pressão não pode ser muito forte não, senão ela vai achatar a coisa, né? Ó, eu pressionei, né? E daqui por diante, já tem uma coisa mais ou menos esférica, né? Agora eu vou alisar isso aqui para desaparecer com a emenda. É aquela mesma alisada que eu dei para fechar, né, os rolinhos, né? Eu vou esticando a cerâmica assim para a argila, né? Para desaparecer com a emenda, até desaparecer totalmente essa emenda. Então já está sendo feita uma solda bem feita ali, né? Eu não tenho mais emenda, então agora eu já desapareci com a emenda e já começa a aparecer na minha mão uma esfera, né? Que era o meu projeto inicial. Aí eu vou tentando, acertando ela e criando uma leve pressão para ela ficar o mais esférico possível. Uma boa dica é a gente não ficar olhando, porque se você ficar olhando, você pode ficar desesperado querendo fazer se tornar esférico o mais rápido possível. Se for aparecendo alguma rachadura, vão fechando as rachaduras, tá? À medida que vai aparecendo, vai alisando de novo, que elas vão fechando, né? Tem sempre que lidar com a mão. Se você colocar ela no plano, ela pode achatar. Então a gente só tira ela da mão quando já estiver bem avançada a modelagem da esfera, né? E é isso, e por enquanto você vai fazendo isso, né? O ideal é você, se for aparecendo a emenda, você vai fechando. Se perceber algum lugar que você não fez direito, vai fechando, né? E o ideal é se você ficar tentando muito controlar, olhando, você pode ficar um pouco desesperado. O ideal é você fechar os olhos, ou então olhar para um lugar bem longe, que não é aqui, né? E aí você vai meio que sentindo com a mão, né? E os calombos que possam estar existindo, você vai percebendo com a mão, se você não estiver olhando, né? E quanto mais você faz isso, mais esférico vai ficando, tá vendo? Ó. Né? Não precisa olhar não, pode olhar para outro lugar. Ou então olhar para o infinito mesmo, para frente e sempre, sem olhar a esfera, né? Aí os seus dedos vão sentindo onde é que está um pouquinho mais levantado e você faz uma pequena pressão, eles vão afundando e vai ficando cada vez mais esférico, né? E quando você tiver feito algo que você considera uma esfera, você deixa. O ideal era ter um plano de espuma para você repousar num plano de espuma, para não fazer nenhuma pressão. Porque se a gente deixa assim, aparece um achatadinho aqui, tá vendo? Então, vamos ver o que eu posso arranjar para colocar aqui por baixo para não dar pressão. E eu continuo construindo a minha esfera, né? De modo abstrato, não precisa olhar. Bem, uma vez que eu considero que está uma esfera razoável, eu vou colocar para secar em cima de uma superfície macia. E aí fica sem tocar até ela secar. A única coisa que falta é o seguinte: a gente fez uma esfera oca, nós aprendemos a fazer os rolinhos, soldar os rolinhos, né? E fizemos uma esfera oca. Então, o que acontece? A gente tem uma superfície toda maciça de barro, né? Com o miolo vazio. O que acontece? Então isso vai secar, enquanto estiver secando,
esse ar de dentro vai vazando pelos poros, né, da argila. Mas quando isso chegar lá no forno, o que vai acontecer? Vai contrair e a sílica vai fundindo, né, para fazer o processo cerâmico pela queima. Então o que acontece? Esse ar vai ficar preso lá dentro, vai ter uma pressão de fora para dentro, essa peça vai explodir. Então, para evitar e para dar uma saída para esse ar que vai ficar preso lá dentro, a gente pega um prego, né, ou uma ponta redonda qualquer, e faz um furo bem discreto, tá vendo? Um furo que vaza, que vaza lá dentro. Então, esse furo, o que vai acontecer? No processo, quando for queimar, esse furo vai deixar o ar escapar aí e a peça não vai explodir, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós aprendemos a fazer uma solda e a partir desse processo de rolinhos, o cobrinho, nós fizemos, modelamos uma esfera oca. Bem, agora a argila que sobrou do processo, eu coloco junto dessa cola e ela já está no ponto de modelagem. Então, eu já deixo isso para a próxima atividade. Bem, uma vez que nós terminamos, foi feito um furo, ela está na posição de secar, né? Nós organizamos o material e damos por concluído nossa tarefa. Então, nós conseguimos fazer uma modelagem, aprendemos a soldar e conseguimos fazer uma modelagem a partir de pequenos rolinhos, com solda, né? E fizemos uma esfera oca. Então, essa é a nossa primeira tarefa executada, certo? Então, até a próxima.